Então, quando o Renato fala, né, que os proprietários dos escravos deveriam ser indenizados, não é simples de analisar essa questão. Porque, para começar, eles não foram lá escravizar ninguém, eles não se apropriaram da vida de ninguém. Foram pessoas locais da própria África, né, de alguns países africanos, que escravizavam seus, entre aspas, colegas. Né? Às vezes não era por conflitos, era por dívida, era por outras razões que eram escravizados, mas mais de 80% eram resultantes de conflitos entre povos e os perdedores eram escravizados. Então a questão é, os proprietários de escravos brasileiros, eles não iam lá escravizar ninguém, né? Eles eram escravizados pelos próprios colegas e depois de escravizados, se eles não fossem comprados pelos brasileiros, eles ficariam sendo escravos lá. Ou seriam mortos, né? Ou seriam escravizados por lá, do mesmo jeito. E eles pagaram por essas coisas. Aqueles que venceram a guerra, eles assumiram o risco de perder, de eles próprios serem escravizados, e assumiram o risco de perder a vida no conflito. Então eles assumiram um risco, ganharam a batalha, e o prêmio, né, entre aspas, foi os escravos que eles passaram a ter para vender ou para uso próprio. Venderam esses escravos como mercadoria que foi comprado pelos brasileiros. Então já tem várias complicações. Pessoas não deveriam ser mercadorias, mas na prática foram mercadoria, né? E os compradores dessa mercadoria, eles pagaram para aqueles que escravizaram, que assumiram um risco de vida, que assumiram o risco de eles próprios serem escravizados. Né? Então eles pagaram para aqueles assumiram o risco. Os outros pagaram por aquilo. E em seguida, eles perderam aquilo pelo qual eles pagaram. Não é uma questão simples aí. Ah, mas eles pagaram por pessoas e tal. As pessoas pagam por gado, pagam por cachorro, pagam por galinhas, pagam por pessoas. Quando uma pessoa contrata a mão de obra de um marceneiro, de um professor, de um médico, de uma prostituta, de um advogado, quando a pessoa contrata o tempo de uma pessoa, ela está, de certa forma, comprando alguma coisa, que é o tempo daquela pessoa. No caso do escravo, ela está comprando a vida inteira, está comprando vitaliciamente. Né? Então, não é uma questão assim simples de julgar, porque isso é praticado até hoje. As pessoas pagam, elas compram o tempo, compram os serviços de outras pessoas. Então há um processo, né, um comércio que é muito comum ao longo da história e continua existindo hoje, maquiado com alguns nomes diferentes. Né? Um trabalhador assalariado, que ganha um salário mínimo atualmente, muitas vezes ele tem uma vida pior que um presidiário. Teve o caso recente de uma professora que ela furtou um bem pequeno, acho que foi um livro que ela furtou numa livraria, alguma coisa assim. Ela mesma se entregou na delegacia para que ela fosse presa, para ela ter tempo para ler, porque ela não tinha tempo para ler, ela só trabalhava, né? Ela não tinha que limpar a casa, tinha que fazer material para os alunos, preparar o material, tinha que apresentar na escola, não tinha tempo para nada. Ela pediu para ser presa para ter tempo para ler. Então, na prisão você tem um lugar para dormir, você tem comida, você tem assistência médica, assistência odontológica, né? Você tem um ambiente razoavelmente seguro. Tem vários problemas, obviamente, não é agradável você estar preso, é um ambiente ruim, no fim das contas, mas, né, se você compara com um trabalhador que passa fome, que vê os filhos passando fome, um presidiário pode ter um padrão de vida menos ruim que um trabalhador assalariado. Muitas vezes o trabalhador assalariado, inclusive, se expõe a riscos, né, de insalubridades, de várias situações que eles podem pegar doenças que vão prejudicar ele para o resto da vida, enquanto o presidiário fica lá alguns anos e depois ele vai sair. Né? E muitas vezes com menor risco. Não estou dizendo que é bom ser presidiário, estou dizendo que muitas vezes a vida de um trabalhador assalariado, em algumas situações, pode ser pior do que de um presidiário. No caso de um escravo, talvez será pior que de um presidiário em média, embora em muitas situações talvez não. Né? Gladiadores, por exemplo, eles eram prisioneiros, eles eram escravos também. Só que eram escravos de luxo, entre aspas. Né? Eram escravos que tinham prestígio, eles eram admirados, né? Eles tinham salário, eles tinham propriedades, né? Muitos deles compravam a própria liberdade. Então, gladiadores tinham um padrão de vida bom. E em outros períodos da história, né, foi muito comum, não só os gladiadores, tinha poetas, tinha os bobos da corte. Né? Então tinha várias pessoas, personalidades
intelectuais e esportivas que praticavam certas atividades com maestria e que eram considerados escravos, também eram escravos, mas que tinham um salário bom, que eram bem tratados, relativamente bem tratados. Então, não é uma questão simples de julgar, né, o conceito de escravo de um modo generalizado. Embora, de um modo geral, na maior parte dos países do mundo, das civilizações ao longo da história, um escravo não era muito bem tratado. No Brasil, por exemplo, o próprio Dom Pedro II, pelos relatos que constam, eles eram os escravos da própria casa, porque ele tinha fazendas de café, tinha várias propriedades, e nessas propriedades ele não tinha tanto controle sobre o tratamento que esses escravos recebiam. Mas os escravos próximos que trabalhavam no palácio, né, eram muito bem tratados e tinham salário. Eram tratados com respeito, com consideração, se vestiam bem, né, tinham acesso a alimentação de boa qualidade, tinham acesso ao tratamento de saúde, eles tinham um padrão relativamente bom. Então não se pode também generalizar que todos os escravos eram maltratados. Havia castas, né, diferentes castas dentro do nível dos escravos. Inclusive havia escravos que tinham outros escravos, né? Havia alguns escravos que eram proprietários também de escravos. Bom, esses pontos precisam ser esclarecidos para começar, né, a analisar o caso. Agora, com relação à tese defendida pelo Amoedo, que a Lei Áurea foi um erro. É uma questão difícil de julgar, né? Eu não diria que foi propriamente um erro, mas ela foi mal planejada, ou não foi suficientemente bem planejada. A Lei Áurea surgiu como uma consequência de várias pressões políticas, econômicas, comerciais, ideológicas também, morais, né? Já havia uma pressão para que houvesse a abolição de pessoas idealistas e de pessoas com interesses comerciais, com vários interesses diferentes. Havia o comércio, especialmente no Reino Unido, foi em 1807, né, a abolição, e desde os anos 1820, 1830, que eles já começaram a pressionar o Brasil, que foi o último país da América Latina a promover, né, a abolição. Então havia uma pressão constante, inclusive, para que fossem mantidas as relações comerciais, que eles não se sentiam confortáveis, etc, etc. E tem muitos pontos aí que não são, eles colocam como se fosse muita ideologia, mas muitas vezes havia outros motivos por trás. Então não é uma questão simples também de ser analisada, mas havia também essa pressão. E no final, em 1888, finalmente, né, a princesa Isabel, com o respaldo e o endosso do Dom Pedro II, acabaram, né, aprovando a Lei Áurea com a abolição. E essa abolição não resolveu o problema da escravidão. Então esse é um dos pontos fundamentais, porque, foram libertados os escravos. Tá, mas eles foram libertados, eles iam fazer o quê? Ele não tinha, geralmente não eram alfabetizados, a maior parte não era alfabetizada, não tinha uma profissão, não tinha onde morar, não tinha um emprego, que não sabia uma profissão além do que ele fazia. O que ele sabia fazer era o trabalho de escravo. Então, mesmo que ele fosse trabalhar remunerado, ele teria que trabalhar fazendo aquilo que ele sabia. Então, seria difícil ter uma ascensão social. Outro ponto é que ele receberia um salário, mas ele teria que pagar pela comida, teria que pagar pela moradia. Então, acaba ficando, ele não teria a violência de agressão, né, o abuso, teria uma parte que melhoraria de fato nesse aspecto, mas continuaria tendo outros problemas. Tanto é que muitos escravos não queriam ser libertados porque eles não sabiam o que fazer da vida. Tipo, você pode ir embora. Embora para onde? Eu vou para onde? Vou comer o quê? Vou fazer o quê? Então eles ficavam até com medo do que eles iam fazer ao serem libertados. Então, o argumento que o Amoedo usa nesse ponto, eu não concordo com o argumento. A tese eu acho complexa, não é que eu concordo nem eu discordo. É uma tese difícil de julgar, porque tem muitas nuances a serem consideradas. O argumento que ele usa, que os senhores escravos deveriam ser indenizados, eu concordo que sim, mas só que os escravos também deveriam ser indenizados, eles deveriam receber terras, né? Porque eles ficaram anos trabalhando para aquelas pessoas. Então acho que eles deveriam receber terras. Mas eles entraram num conflito, eles fizeram uma aposta que eles tentaram escravizar os outros, perderam e foram escravizados. Tudo bem, só que mesmo eles tendo sido escravizados e perderam a aposta, eles trabalharam muito tempo gerando lucros
para as pessoas para as quais eles trabalharam, eles deveriam ter direito a uma parte, né, uma participação, uma quantidade de terras, uma quantidade de dinheiro, para que eles pudessem reconstruir a vida de uma forma razoável, pelo menos para montar uma hortinha, para que eles pudessem ter sua subsistência. Então, acho que deveria haver, né, uma compensação para os escravos pelo tempo que eles trabalharam, e os proprietários também deveriam ter uma compensação, porque eles pagaram pelos escravos e depois eles não receberam nada.